nós estávamos conversando acerca da possibilidade da analogia em bonum partem, né? A analogia em bonum partem, ela se dá no sentido de que nós temos um direito penal garantista. Nós temos um direito penal brasileiro hoje que se baseia, que se pauta em considerar o réu como pessoa. Então, por se considerar o réu enquanto pessoa, a ele deve ter, de acordo com a nossa lei, com as fontes, né? Com as fontes, tanto material quanto a formal, né? Em específico aqui a lei, a fonte formal de direito penal, devemos ter como respaldo a analogia in bona partem, para justamente beneficiar o réu. Então, partindo desse pressuposto de um direito penal que se baseia em garantias, pensar no réu enquanto pessoa, eu posso muito bem me utilizar de algum julgado, não para incriminar, mas no sentido de defesa, porque nós tem-se que, é um direito permitido constitucionalmente, o direito da defesa. Então, a analogia em bona partem, a gente estava conversando, ela é totalmente admissível em matéria penal. Eu trouxe um exemplo para vocês, ligada, né, à analogia em bona partem, o caso de uma apelação. Essa apelação criminal, ela tem a ver com a inexigibilidade de conduta diversa. Essa apelação foi publicada no dia 6 de fevereiro de 2019, né? O relator foi o Flávio Leite. Então, é uma apelação nova, né? E eu trouxe para vocês como um exemplo. Aqui, o que estava sendo levado em consideração é que não tinha como a gente agir de forma diferente. Então, ele utilizou, né? Ele foi tido, né? Ele estava realmente portando de forma ilegal uma arma de fogo com munição e ele foi, na verdade, absolvido. E nós tivemos uma alteração recente em função da atual conjuntura que a gente está vivenciando. Como eu estava falando para vocês da violência simbólica também, do Pierre Bourdieu, nós temos uma população, na verdade, com altos índices, de acordo com o IPEA, que é o Instituto de Pesquisa e Economia Aplicada, e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, são altos os índices de violência. Então, nós tínhamos um decreto 5123 de 2004, que foi alterado pelo decreto 9685 de 2019, passando inclusive a prever no artigo 12, parágrafo 7, que para adquirir uma arma de fogo de uso permitido, o interessado deverá, para ter aquisição a essa arma de fogo de uso permitido, nós tivemos o acréscimo aí do inciso 4, aí o 5. Residentes em áreas urbanas com elevados índices de violência, assim consideradas aquelas localizadas em unidades federativas com índices anuais de mais de 10 homicídios por 100 mil habitantes no ano de 2016, conforme os dados do Atlas de Violência 2018, produzido pelo IPEA. E aí eu pergunto para vocês, qual é a área urbana que não está passando por um elevado índice de violência na atual conjuntura de segurança pública? Nós vivenciamos algumas questões, como falta de segurança pública do país, necessidade do particular de resguardar direitos, e é um caso também que alguns particulares, eles têm, né, esse, não só um desejo, na verdade, mas é justamente, percebe-se uma necessidade em se utilizar, né, em se ter o porte de arma de fogo. Eu sei que se a gente for abrir para debate aqui, quem concorda
com a questão do porte de arma de fogo e de munição. Eu acredito que nós vamos ter discussões acaloradas aqui. Isso mesmo, Márcio. Vixe! O Márcio traduziu bem o momento, né? É, justamente nesse sentido. Mas, Márcio, diante da atual conjuntura nossa, apesar de muitos esforços, sabe? Eu acredito que o nosso estado ele se esforça e muito. Eu acredito sim nisso. Mas nós temos mazelas sociais. E estas mazelas, elas não poderiam deixar de estar também aqui na área da segurança pública. E o que eu quero trazer para vocês é que a sociedade, ela como um todo, né? Muito tem se falado na ausência, né, nessa necessidade de se ter uma arma, nessa necessidade de porte, nessa necessidade de manter a ordem particular, a segurança particular. Então, é nesse sentido que alterações são feitas. Como eu disse para vocês, são necessárias, são importantíssimas alterações. E aqui, a gente não fica nem aí, né? Nós não vamos nem discutir hoje, Márcia, acerca de quem defende, quem é contra, porque eu acho que não é, na verdade, nem o nosso objetivo aqui hoje, é essa discussão, tá? Mas o que eu quero registrar? Eu quero registrar que tivemos alterações agora em 2019. Em que sentido? No sentido de, justamente, de pensar na importância dessa edição desse decreto 96/85, presumindo, pessoal, a necessidade de posse de arma de fogo pelos cidadãos que se encontrarem nessas hipóteses, tá? Aqui no artigo 12, parágrafo 7º, alguns doutrinadores chegam a dizer que o poder público ele reconhece ele reconhece formalmente meia culpa, ou seja, a metade aqui dessa culpa, né? No atual cenário da segurança pública. Fortalecendo o quê? A tese, porque é uma tese defensiva, a inexigibilidade de conduta diversa diante de determinadas condutas que são incriminadas no direito penal pátrio. E aí eu trouxe aqui para vocês o texto legal e vocês perceberam aqui no inciso 4, ó, que, né, para adquirir essa arma de fogo de uso permitido, o interessado deverá o quê? Para ter aquisição, considera-se a efetiva necessidade. Quem reside no área urbana com elevado índice de violência. Aí eu pergunto para vocês, agora eu pergunto. Qual é a localidade brasileira que não tem um elevado índice de violência? Porque os dados do IPEA, os dados dos fóruns brasileiros, os dados dos gráficos de violência, né? Eu gostaria de estar falando o contrário, mas na verdade nós não podemos, fechar os olhos para a atual conjuntura, né? Social, política, pública que nós estamos vivenciando. Então, fato é que, por que foi necessário haver essa alteração? Justamente por conta dessa, digamos que meia culpa, dessa metade da culpa, no sentido de que o Estado ele abriu, na verdade, acredito que uma lacuna legal no sentido de que aquele particular que se sente inseguro na atual conjuntura, falando-se em segurança pública, então ele pode ter, né? Ele pode, na verdade, ter o quê? Ele pode, na verdade, ter esse porte, né? Então, é nesse sentido que nós tivemos essa alteração
a lei porque residir em área urbana com elevado índice de violência tem a população como um todo, né? Então, para adquirir arma de fogo de uso permitido, o interessado tem que falar essa efetiva necessidade. E aí, né, nós temos que a grande tese defensiva é da inexigibilidade de conduta diversa diante dessas condutas. E aí eu tenho um artigo no canal Ciências Criminais, que eu até trouxe aqui para vocês, dizendo o seguinte, ó, que na prática todas as unidades federativas apresentam índices anuais de mais de 10 homicídios a cada 100 mil habitantes, que foi a exigida pela nova lei, editada agora em 2019. De acordo com os últimos dados apurados lá do ano 2016, de modo que, do IPEA, a totalidade dos cidadãos residentes nas áreas urbanas do Brasil terá presumida a necessidade de uso de arma de fogo, de acordo com os autores Geraldo Bahia e Giovanni Santin. Então, assim, antes desta alteração legal, nós tivemos sim casos de absolvição. Eu até trouxe para vocês aqui, né? Essa apelação criminal. O réu ele foi absolvido no sentido no amparo dessa inexigibilidade de conduta adversa, por conta realmente dos altos índices de violência que nós estamos vivenciando. Então, é importante o cenário e é importante o quê? Abrir essa lacuna, né? Legal, no sentido de que quem deseja agora não precisa nem se utilizar dessa analogia em Bonaparte, desse precedente. Na verdade, já foi inserido nessa nova roupagem traduzida aqui para vocês, para que vocês tenham ciência do decreto 9685 de 2019. Prosseguindo, vamos dar aqui um exemplo de analogia em Malam-Partem. Nós temos o artigo 63 do Código Penal. O artigo 63 do Código Penal, ele traduz a questão da reincidência. Então, a reincidência, nós temos que agrava a pena. Então, a reincidência, ela agrava a pena. Contudo, eu vou dar um exemplo para vocês traduzirem o que é essa analogia em Malam-Partem, que não é aceita. Nós temos também a lei das contravenções penais. E para as leis das contravenções penais, o artigo 7º em especial, prevê que pratica a reincidência diante da contravenção penal, quem pratica contravenção penal mais contravenção penal. Então, esse é tido como reincidente. Contudo, para fins do Código Penal, para ser reincidente, tem que ter praticado um crime primeiro, para que possa o quê? Agravar uma pena. Então, pensando no senso, a analogia em Malam-Partem, ela não é permitida. O que é a analogia em Malam-Partem? Eu julgar determinado caso que não encontra, na verdade, não encontra respaldo legal. O artigo 63 do Código Penal, para fins de reincidência, o agente ele deve praticar o crime. E se ele pratica depois da prática do crime, se ele pratica outro crime, nós estamos diante, sim, de uma reincidência. Mas a prática de um crime e depois
a uma contravenção penal, aí nós não teremos a agravação, agravante, o reconhecimento da agravante da reincidência, quando estivermos diante do caso em que há a prática de um crime e depois uma contravenção penal. E aí você me pergunta assim, nossa, vamos tentar entender o que é crime, o que é contravenção penal? Qual que é a diferença entre crime e contravenção penal? Infração penal, vamos entender? Ó, eu fiz um esquema para vocês assim. Infração penal é o gênero que tem duas divisões, subdivisões. Tem o crime e tem a contravenção penal. Nós temos o artigo 1º da Lei de Introdução ao Código Penal, que é o Decreto-Lei 3914 de 1941, lá, nessa Lei de Introdução ao Código Penal, há a distinção entre contravenção penal e crime. Para efeitos de contravenção penal, constitui-se, né, aquela punição com prisão simples, juntamente com multa ou somente a multa. Então, se eu estiver diante de um caso em que a pena é só a multa ou prisão simples e multa, eu estou diante da contravenção penal. Alguns doutrinadores chamam a contravenção penal de crime anão, tá? Tem lei própria contra a lei das contravenções penais. Agora, nós temos, de acordo com a lei de introdução ao Código Penal, nós temos a definição de crime. Então, crime ou delito é aquela infração penal apenada com reclusão ou detenção. Mas tem uma ressalva, salvo o artigo 28 da Lei de Drogas. O artigo 28 da Lei de Drogas, para vocês, ele prevê o seguinte: quem adquire, guarda, tem em depósito, transporta, traz consigo para consumo pessoal drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regular, vai ser submetido às seguintes penas. Olha as penas: advertência sobre os efeitos das drogas, prestação de serviços à comunidade, medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo. E para garantir o cumprimento dessas medidas, o juiz submete de forma sucessiva a admoestação verbal e a multa. Então, aqui, artigo 28 da Lei de Drogas, há uma previsão de uma penalidade privativa de liberdade, como é o caso, por exemplo, de diversos tipos penais, que prevê punição, que estão espalhados pela parte especial do Código Penal, que tem por pena reclusão de 6 a 12 anos, reclusão de 12 a 30 anos, entre outros patamares. E já o artigo 28, ele é considerado crime, gente, e não contravenção penal. Ele é crime. Ele é considerado crime, apesar de não ter como pena reclusão nem detenção. Tá bom, Márcia? Então, o que acontece? Eu quero que vocês entendam que crime é diferente de contravenção penal. A contravenção penal tem lei própria, a lei das contravenções penais, e nós temos o crime. Os crimes, na verdade, eles estão espalhados pela parte especial que inicia no artigo 121 do Código Penal e vai até o final da parte especial do Código Penal. E
Claro que nós temos crimes previstos em outras leis que não são o Código Penal, como é o caso de estatutos, por exemplo. Caso do Estatuto do Desarmamento, por exemplo, nós temos penalidades. Código de Trânsito Brasileiro, nós temos penalidades ali, tá? Então, eu gostaria que vocês entendessem que é diferente. Alguns doutrinadores, como eu disse para vocês, chamam a contravenção penal de crime anão, no sentido de pequeno crime, pequenino crime. E um exemplo clássico de contravenção penal que eu trago para vocês da lei é justamente a questão de né, tá ali, né, não tá muito alegre com B, e um puxa a orelha do outro, né, ou puxa o cabelo, vamos supor que eu tô em sala, e aí um de vocês estão conversando, e aí eu puxo a orelha de algum de vocês, né, contravenção penal, ou eu puxo o cabelo de vocês, contravenção penal. É um clássico exemplo de contravenção penal, tá? Temos que ter cuidado, porque a depender do caso, nós temos alguns tipos penais que estão previstos no Código Penal. Então, o que vai ser considerado, na verdade, uma contravenção penal é justamente a penalidade no tido determinado tipo penal. A contravenção penal punido com prisão simples, juntamente com multa ou somente a multa. E o crime, ou também chamado delito, a infração penal apenada com reclusão ou com detenção. E o jus puniente, que é justamente o poder-dever de punir do Estado. Eu trouxe para vocês um clássico exemplo do direito penal do inimigo, né? Alguns exemplos. Eu conversei muito com vocês acerca dos princípios, da evolução, perguntando se houve avanço ou retrocesso, né? Em matéria penal, diante do princípio da dignidade da pessoa humana. E é claro que muitos comungaram, né? Do mesmo sentimento que eu, no sentido de que houve um avanço. Temos LEP, Lei de Execução Penal, né? Que é linda, diga-se de passagem, com diversas previsões constitucionais, de assistência, uma lei de primeiro mundo, uma lei muito bela. Só que, ainda hoje, nós temos alguns exemplos, né, no mundo de pessoas que são consideradas como não pessoa. Acreditam? Não sei se todos já ouviram falar. É o famoso direito penal do inimigo. Ele nasceu numa jornada de professores em Frankfurt e nasceu a partir de uma exposição do Günther Jacobs, é o nome dele. E ali na década de 80, por aí, nós tivemos casos, né, que são reportados pela mídia como o atentado às Torres Gêmeas nos Estados Unidos. Nós temos casos diversos de atentados, não só nos Estados Unidos, mas atentados na Espanha, atentados terroristas, diga-se de passagem. Então, estes terroristas, de acordo com a teoria do direito penal do inimigo, eles devem ser considerados como não pessoa. Olha só, não pessoa. E o que isso significa? Eles não devem ter direitos de serem ouvidos, eles são torturados, estas pessoas suspeitas de prática de terrorismo, elas têm prisões por tempos indeterminados. E a própria frase, né, inicial já traduz o direito penal do inimigo. São realmente pessoas que são tidas como inimigas do Estado.
E por esta condição de inimiga do Estado, ela deve, estas pessoas devem ser tratadas como tal, tendo seus direitos, não tem direito ao contraditório, não tem direito à defesa, não tem direito os julgamentos não são ouvidas, né? E alguns exemplos, nós temos os Estados Unidos, uma conduta americana, né, dos Estados Unidos, de detenção de pessoas por tempo indeterminado. Tivemos torturas como meio de interrogatórios, se estiverem suspeitas de estarem envolvidas com ataques terroristas. Tivemos prisões norte-americanas em Guantánamo, né, em Cuba. Tivemos também no Iraque. Então, estas pessoas, elas devem ser eliminadas. As garantias processuais devem ser suprimidas. As penas devem ser de sofrimento, pena cruel. E o embasamento é justamente na periculosidade desse agente. Essa pessoa ela é considerada como inimigo, né? Como não pessoa, tá? Então, vamos fazer uma retomada aí dos nossos objetivos para a gente abrir aí para dúvidas. Relembramos, né, a fase das vinganças, conversamos como que se deu a evolução do direito penal. Tivemos aí, né, uma compreensão acerca das fontes em direito penal, né, fonte material, fonte formal. Entendemos, né, esse poder, dever de punir do Estado, nós conseguimos entender e compreendemos a relação dessas fontes, né, direito material, direito formal, para que haja um melhor entendimento. E agora a gente já tudo. Eu vou abrir aqui para perguntas, deixa eu ver aqui. Isso mesmo, Márcio. Deixa eu ver. Agner. Professora, por exemplo, o homem que matou o seu meu o seu pai, Wagner, o homem que matou meu pai. Uhum. Ele foi condenado pela justiça. Isso foi em 82. Agora eu pergunto. Wagner, é um caso complexo, né, Wagner? Você me deu. Ah, tá, Wagner. Ok, ok. Se você quiser explicar um pouco mais, Wagner, aqui o que que aconteceu, você me fala, tá bom? Para que eu possa compreender o que você quis dizer, tá? Estou à disposição para ajudá-lo. Uhum. O Rodrigo apresentou aqui. O Instituto da Prescrição, né? Nós temos ele sim, ele é legal. Ah, tá, Wagner, agora eu consegui entender. Uhum. Agora eu consegui entender. Nossa, que fatídico, que tragédia, né, Wagner? Você, assim, pela forma como você tá me explicando aí, né? Casos muito sérios, né? E o sentimento de injustiça é um sentimento muito cruel, né? Principalmente para o filho, né? Eu não sei o seu caso particular, mas você apresentando assim nos causa comoção, né? No sentido realmente de pelo que você relata aqui, dá um sentimento sim de injustiça social. É realmente nós temos falhas, né? Falhas, sim, claro. Uhum.
Então, nós temos, ó, caso você queira depois dar uma olhada, o Instituto da Prescrição 109 Código Penal, Wagner, tá? Que pena, Wagner. Que pena, né? Que triste, que tragédia, Wagner, isso que aconteceu. E aí, Wagner, de acordo com o artigo 109, né, que traduz acerca do Instituto Prescrição, né, o inciso primeiro, Wagner, ele prevê que prescreve em 20 anos se o máximo da pena é superior a 12, tá? Depois, aí, tá certo? Caso você queira depois dar mais uma lidinha. Isso mesmo, Márcio, isso mesmo, isso mesmo. Tem que dar uma olhada, né? Qual foi o motivo dessa não condenação? Sei o causídico, né? Que o Wagner apresentou, né? Pelo que ele me reporta aqui, é um caso realmente que nos comove, né? Ainda mais você sendo criança, né, Wagner? Muito triste o que aconteceu. Mas assim, nós temos modalidades de homicídio, tá? Eu não sei qual é o exemplo do seu pai, mas nós temos o homicídio na sua modalidade dolosa e admite-se, diferentemente do que acontece com auxílio, instigação e incitação aos tipos penais previstos no 122, que é a questão do suicídio, né? Auxiliar, dar ideia, reforçar a ideia ao crime de suicídio ou automutilação, que não tem previsão da modalidade culposa. Já no crime de homicídio tem modalidade culposa, inclusive tem até perdão judicial, a depender do caso. Eu acredito que não é o seu caso, né, Wagner? Não é o caso do seu pai, o caso de perdão. Ah, tá. O Wagner disse que foi por acidente de carro, né? Então, Wagner, o que que acontece? Quando estamos diante de de um homicídio que aconteceu no trânsito e não teve intenção e nem dolo, porque nós já temos decisões nos superiores tribunais no sentido do reconhecimento de que aconteceu no trânsito, mas o agente quis, com dolo, com intenção, com vontade, ele quis matar o outro, ainda que seja no trânsito, pode ser caracterizado um homicídio doloso. E aí a pena é do artigo 121 do Código Penal. Mas se o dolo foi afastado e foi no trânsito, aí a gente migra, devido ao princípio da especialidade, a gente migra para o Código de Trânsito Brasileiro, que prevê pena bem menor, né? Então deve ter sido, pelo que você me reporta aqui, deve ter sido justamente o que aconteceu com seu pai, né? No caso do seu pai. E realmente, Wagner, nós temos. Tá. Isso aconteceu. Wagner, que caso complexo. Na época não tinha o código de trânsito, Wagner. Poxa, que causídico, hein? Que causídico complexo, Wagner. Analisado, né? Os autos, né? Os autos processuais, realmente, eles ser analisados. Isso, Rodrigo. É justamente, eu acredito que o Rodrigo tá certo. Pela forma, né? Foi em que ano, Wagner, que aconteceu?
Não cheguei a ver aqui. 1982. Entendi, Rodrigo. Realmente não tinha lei específica. Com certeza o dolo deve ter sido afastado nesse causídico, Wagner. E aí realmente trabalhar com provas, né? Em muitos casos nós sabemos que não são apuradas, né? Às vezes da forma como a família da vítima desejaria. Ai, Wagner, que caso complexo, né? Que complicado. Meus pêsames, tá? Situação difícil, né? Trabalhada por você. Pelas dúvidas que eu percebi aqui, são essas dúvidas concernentes ao nosso conteúdo, à nossa aula de hoje. Vocês desejam reportar mais? Concordo contigo, Márcio, concordo plenamente, plenamente. Márcio, só conversando aqui com você, e já que foi a participação aqui em aula, o motivo fútil é justamente aquele motivo totalmente desproporcional, né? Do homicídio qualificado. A pena, inclusive, qualifica, já começa mais alta. Então, realmente é um causídico complexo. A gente não pode dar, Wagner, dar maiores detalhes por não conhecer os autos, né? Casos, inclusive, que correm em segredo de justiça, principalmente ligados a crimes de homicídio. A gente, inclusive, quando vai trabalhar, inclusive, de forma pública, a gente precisa verificar se já tem sentença com trânsito em julgado, se não cabe mais recurso, entendeu? Mas pelo que você me falou de 82, já transitou em julgado, já não cabe mais recurso, né? O 12 traduz a posse, né? E o porte no 14. Uhum. Pessoal, boa noite, Wagner. Boa noite, obrigada pela participação, Wagner. E todos os demais que participaram. Boa noite, Gustavo. Alguma dúvida que eu não tenha explicado? Podem reportar, estou à disposição. É, Ana, até, Priscila.
Que bom, Priscila, muito obrigada. A atividade estará disponível. Não esqueçam de fazer as atividades lá no AVA. Obrigada, Rodrigo. Mais uma vez pela participação.